A paz do Senhor, igreja. Vamos começar fazendo uma oração. Então, se você puder, eu peço que você faça uma oração comigo em concordância. A oração do Pai Nosso que todos nós sabemos, decorado. Então, se você puder, nesse momento, curva a sua cabeça em reverência à palavra de Deus e vamos orar juntos. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu, Senhor, é o poder, o reino, agora e para sempre. Bom, todos nós sabemos decorar essa oração. Mas será que nós praticamos as ações contidas nessa oração cotidianamente? Uma oração que nós sabemos tão bem, de forma tão memorizada? Sim, sabemos cada letrinha dessa oração. Mas será que as nossas ações, elas revelam o quão poderosa é essa oração? Será que nós temos praticado essa oração durante as nossas vidas? Será que nós nos prendemos apenas a falar e a repetir essa oração? Ou será que nós a praticamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas ações, verdadeiramente, fazendo parte do corpo de Cristo? Bom, eu quero que você pense um pouco comigo enquanto eu conto uma pequena história. Certo dia, o pai e a filha eles saíram do apartamento em que moravam para dar um passeio na praça central, próximo ao prédio em que eles moravam. Ao entrarem no elevador, e já no andar inferior, um novo morador entrou também no elevador. Era um homem alto, com chapéu, colete e calça de couro, barbudo, cheio de tatuagens. Parecia muito um motoqueiro daquele dos anos 80. Esse homem tirou um grande bombom de chocolate envolvido em um plástico vermelho e comeu um belo pedaço. Ao olhar para o lado direito, ele observou que aquela menininha de apenas 6 aninhos observava atento ele comendo aquele chocolate. Então, ele colocou a mão dentro do seu colete e tirou um outro chocolate e deu àquela menina. E aquela menina ficou extremamente feliz. O pai, então, daquela criancinha, observando tudo atentamente, perguntou para a filha: como que se fala, filha? E a esperança do pai era que a sua filha falasse: obrigado, moço. Então, a menina olhou para o lado, a meninazinha de 6 anos, virou para aquele senhor que estava ali, que havia lhe dado um bombom e disse: tem mais? Bom, a pergunta que eu tenho para fazer é: a sua oração revela uma ação? A sua ação ela está apenas em pedir? Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, tem mais, tem mais? Ou será que a sua ação é diferente? É a mesma ação que aquele homem barbudo fez. Deu alguma coisa, dar alguma coisa. Então a sua oração é só em pedir ou também é entregar alguma coisa para Deus? Você está apenas se dedicando em pedir e não importando quantas coisas você receba de Deus, você continua apenas pedir mais e mais? Como temos santificado o nome de Deus na nossa vida diária? Será que com ações que revelam essa santidade em nossas vidas ou apenas com palavras que são jogadas ao vento e brevemente esquecidas? A santificação do nome de Deus não é apenas um ato litúrgico, mas ela é uma expressão de reverência constante em todas as áreas da nossa existência. Como que nós podemos, então, trazer mais santidade ao nome de Deus em nossas orações diárias? Em que medida nós buscamos a vinda do reino de Deus em nosso cotidiano? Quais as ações da sua vida revelam a qualidade, as características do reino de Deus aqui na terra? Orar pelo reino é bem mais do que uma expressão verbal. É um convite para que a governança divina se estabeleça no nosso coração, na sociedade em si, que as pessoas enxerguem em nós luz e sal. Como podemos contribuir para a manifestação do reino de Deus no nosso dia a dia? Você já parou para se perguntar e se observar sobre isso? Como nós demonstramos a submissão à vontade de Deus em nossas decisões?
Você está agindo sendo obediente a Deus? Ou será que é a tua vontade que está prevalecendo e não a vontade de Deus? A submissão à vontade divina, ela é uma jornada constante da confiança e entrega em que as áreas das nossas vidas precisam ser mais plenamente e mais seguindo mais na vontade do nosso Deus. De que maneira nós regulamos essa dependência diária de Deus? Você está agindo demonstrando às pessoas próximas que você confia no Senhor? Ou será que de vez por outra um medo toma conta de você? A oração do pão cotidiano é um lembrete dessa dependência constante do Pai. Como podemos cultivar então uma atitude de gratidão e dependência, permitindo que todas as nossas necessidades sejam supridas por Ele? Como que nós estamos praticando o perdão em nossos relacionamentos? Você está praticando essa ação com outras pessoas que te machucaram de alguma forma lá atrás? Ou será que você está apenas pedindo para Deus te perdoar e você não está perdoando ninguém? O perdão, ela é uma ação vital no coração do Pai. É uma oração, uma condição vital nessa oração que Jesus nos deixou como modelo, em que à medida que nós estamos buscando o perdão e perdoando os outros, deve ser constante. Da mesma forma que eu peço perdão, eu preciso perdoar. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fazer uma oração comigo e deixar que o próprio Espírito Santo hoje ele possa tratar com você, fazendo com que você possa observar verdadeiramente a grandiosidade dessa oração, que todos nós sabemos decorado, mas que infelizmente a maioria de nós não praticamos. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Usa-me, Pai, para que a tua palavra possa ser proclamada e que haja arrependimento, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, que acima de tudo seja feita a tua vontade. É o que nós oramos e é o que assim já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Se você puder ler comigo, eu vou compartilhar uma leitura aí na tela com você. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 15, a oração do Pai Nosso, que todos nós sabemos completamente decorado. E eu quero que você, além de saber decorado, e você já leu, você já orou comigo essa oração, eu quero que você leia. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 15. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura por ela, para que você possa se acostumar ao tipo de vocabulário que você tem na sua Bíblia e, claro, ao manuseio dela. Mateus capítulo 6, versículo 9, ele inicia assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Maravilhosa essa leitura do Pai Nosso, essa grande oração, a oração modelo que nós temos. É importante entender que a oração do Pai Nosso, ela é uma joia preciosa, é um guia divino que Jesus deixou para nós. E ele recitou cada palavrinha dessa de uma forma plena. O versículo 9, por exemplo, ele inicia dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele inicia assim, para que a partir desse ponto nós possamos mergulhar em uma jornada de ações profundas, ações que também trazem transformação. Eu aqui separei 7 ações que nós devemos ter em nossas vidas e que nos foi ensinado por Jesus nessa oração modelo, que, claro, nós sabemos memorizar, assim como eu já repeti outras vezes. Mas será que nós praticamos o que Jesus nos ensina nessa oração modelo? Vamos então analisar?
No verso de número 9, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ao chamar Deus de Pai e considerarmos a sua santidade, nós iniciamos essa jornada de transformação nas nossas mentes e no nosso coração. Santificar o nome de Deus é uma ação que nos lembra a necessidade de reverência e de estímulo constante. Afinal de contas, o nome de Deus é santo. Então, quando eu falo santificado seja o seu nome, parece uma informação soar meio óbvia. Santificado seja o teu nome, o nome de Deus já é santo. Mas como as pessoas elas têm olhado para você? Será que elas estão falando assim? Eu quero o Deus dessa pessoa, mas eu não quero ser como essa pessoa? Ou será que elas estão falando, eu quero ser como essa pessoa, porque eu vejo Jesus nela? Você está sendo, nesse caso, na sua ação, voltada para mostrar e evidenciar o caráter de Cristo para o mundo? Ou será que você evidencia apenas na igreja, e talvez na igreja, somente na igreja, e no mundo você não está sendo luz nem sal, muito pelo contrário, você está sendo escuridão? Viver uma vida em santidade significa estar completamente apartado do pecado, separado, destituído do pecado. É você aqui e o pecado do outro lado. E claro, separado também de tudo aquilo que nos separa do amor de Deus, apartado definitivamente do pecado. Portanto, quando nós oramos e reconhecemos a santidade de Deus, nós devemos ter uma ação, a prática dessa santidade em nossas vidas, resplandecendo o amor de Deus para o mundo. E isso só vai acontecer se nós estivermos separados e destituídos de pecado. Então, qual é a sua ação? A segunda ação que nós vemos aqui, ela está no versículo 10, quando nós lemos e oramos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É muito importante salientar que existem dois pontos aqui nesse versículo de número 10. Primeiro, venha o teu reino. E segundo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nesse versículo 10, nós oramos pela vinda do reino de Deus. Esta é uma ação que nos leva a buscar em nossas vidas e no mundo ao nosso redor a manifestação dos princípios do reino de Deus, os princípios divinos. Nós buscamos viver de acordo com a vontade de Deus, desejando que o seu reino se estabeleça em nossos corações e, claro, evidentemente, na sociedade. Mas quais são as características do reino de Deus? Se você parar para pensar aqui agora, quais são essas características? O que pode fazer com que o reino de Deus se perpetue agora aqui na Terra? A bondade, por exemplo, a verdade, a justiça, o amor, a misericórdia, o perdão, a paz. Qual é dessas características, ou será que todas essas características que fazem parte do reino de Deus, elas fazem parte também das suas ações, das suas atitudes? Essas coisas você tem colocado em ação na sua vida? Ou simplesmente você tem pedido que o reino de Deus venha aqui na terra, mas simplesmente você não está praticando nenhuma delas? Pelo contrário, o que você está praticando é a maldade, a mentira, a injustiça, o ódio, a ignorância ao próximo, condenando as outras pessoas, não praticando o perdão e guerreando por besteira. De repente você está fazendo uma confusão por causa de um chiclete embaixo da cadeira. A ação de praticar os valores de Deus aqui é exclusivamente de responsabilidade individual. É uma decisão sua praticar os valores de Deus aqui na Terra. Definitivamente não depende do seu próximo, depende exclusivamente de você, de mim, é individual. Depois, ainda que no versículo 10, nós falamos: seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. É claro, a vontade que nós queremos que seja feita, isso é um pedido: seja feita a sua vontade. Nós estamos pedindo a Deus para ser feita a vontade. Aqui nessa oração, ela nos orienta a submeter os nossos planos e desejos à vontade soberana do nosso Deus. Essa é uma ação de rendição, de confiança, confirmando que o plano de Deus é infinitivamente mais sábio e benevolente do que os nossos. A ação de aplicarmos a vontade de Deus em nossas vidas, às vezes,
se torna algo que vai caracterizar nossos desejos e pensamentos nas nossas vidas. Sim, pode contradizer o nosso desejo, o nosso planejamento. Afinal de contas, muitas das vezes a vontade de Deus não é bem a nossa, não é? Em alguns casos, fazer a vontade de Deus será abrir mão dos nossos sonhos, sonhos que nós sonhamos, desejos, planos que nós fizemos há muito tempo atrás, coisas que nós nos dedicamos tanto, de forma veemente, com tanta energia. E aí, mais cedo ou mais tarde, você tem que abrir mão desse seu sonho para seguir a vontade de Deus na sua vida. E isso pode frustrar você, caso realmente o seu desejo, o nosso desejo não seja o que nós oramos. Pois a menção de que seja feita a vontade dele pode nos impedir de orar verdadeiramente por isso. Uma vez que nós estamos preocupados mais por nossos desejos egoístas e não pela vontade de Deus na nossa vida. Portanto, a ação em seguir a vontade de Deus, do nosso Pai, sempre será um desafio. Caso a nossa vontade não seja dele, claro, isso sempre se tornará um desafio. Mas, se nossos passos estiverem alinhados à vontade de Deus, então fazer a vontade do nosso Pai se tornará um prazer imensurável e você vai fazer isso com muita felicidade. O quarto versículo que nós observamos aqui, ou a quarta ação, melhor falando, é a ação que está contida no verso 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A repetição aqui, ou a petição pelo pão nosso de cada dia, em Mateus 6, o versículo 11, destaca a nossa dependência diária de Deus, dependência diária. Você percebe que é o pão de hoje, não é o pão de amanhã, de depois de amanhã, do mês que vem ou do ano que vem? Essa é uma ação de humildade, lembrando-nos de que tudo o que nós temos vem dele. A gratidão brota quando confirmamos que cada dia é um presente divino e que cada dia nós estamos dependendo dele. O pão de cada dia significa muito mais do que o alimento necessário para suprir as nossas necessidades do nosso corpo e nos mantermos de pé. Vai muito além disso. O pão nosso de cada dia, acima de tudo, significa tudo aquilo que nós precisamos para viver. Ainda mais, significa o alimento espiritual necessário para combater o bom combate da fé e as investidas que o inimigo tem contra nós diariamente, a todo momento, durante as nossas vidas. O pão de cada dia também significa provisão financeira, vestimenta e as demais coisas que nós precisamos para honrar os nossos compromissos diários. A questão aqui é se você está preparado, ou melhor, praticando a ação em ir trabalhar buscando pelo pão, Deus, e pelo pão, o alimento. Ou seja, de ir atrás de Jesus em coração, em oração, em leitura da palavra, bem como trabalhar para conseguir o alimento físico do seu dia a dia. Infelizmente, falar que tudo depende de Deus pode soar como uma mentira, uma vez que tudo está ao alcance da nossa responsabilidade, é de nossa responsabilidade, não de Deus. A responsabilidade de acordar cedo e deixar um currículo, entregar um currículo, é sua, não é de Deus. Não ache você que Deus vai entregar o currículo por você. É sua obrigação de se levantar da cadeira e imprimir o currículo e fazer a entrega dele, participar de entrevistas. O resto ele faz. Se levante, busque, vá atrás. A sua ação deve revelar a busca pelo pão. Acima de tudo, ter a certeza que o pão é ele quem proporciona, não você. A quinta ação que você deve ter é sobre o perdão de Deus, que está no versículo de número 12. E aqui nós trazemos algo que o próprio Jesus ele explica. Porque a ação de perdoar e a busca pelo perdão é crucial na nossa oração e principalmente na oração modelo que Deus nos deixou. Ele fala aqui, nós repetimos, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É um pedido aqui, perdoa as nossas dívidas, isso que você está pedindo para Deus. E aqui você está afirmando, assim como eu perdoo a quem me deve. A minha pergunta é, você está perdoando de fato?
Será que você está praticando, você está tendo essa ação? Essa ação nos leva a refletir a importância do perdão em nossos relacionamentos, promovendo a cura e a restauração das pessoas. Porém, nós devemos lembrar do que está escrito lá no versículo 14 e no versículo 15. Vamos ler, vamos pular um pouquinho o texto? Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará a vocês. Mas, se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Olha, eu poderia muito bem encerrar esse ponto sobre o perdão com as próprias palavras de Jesus, porque o versículo 14 e o 15 também é Jesus falando. Logo, meus irmãos, basta você colocar a sua cabeça para pensar um pouco. Se você não perdoar, Deus não vai perdoar você, é claro. Então, como que você planeja ser salvo sem o perdão de Deus? Porém, é importante lembrar que o perdão ele deve ser liberado sem o interesse egoísta. Ah, eu vou perdoar para que Deus possa me perdoar e eu ser salvo. Não, 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 não. Deus não é menino, não o trate como um menino, não o trate como criança. Seu perdão ele deve ser sincero e com amor, não por interesse. É claro que o seu interesse em ser salvo vai te levar a mudar a sua vida, as suas atitudes, mas isso principalmente deve ser aplicado por amor a Cristo, não por um interesse. Lembre que o perdão ele é dado para quem não merece ser perdoado. É muito fácil você perdoar alguém que você ama muito e que provavelmente vive diariamente com você. Perdoar um filho, perdoar a mãe, perdoar o pai. É muito fácil quando você ama essas pessoas convivem com você diariamente. É muito fácil. Perdoe e peça perdão. Faça a sua parte, sem esperar nada em troca da pessoa que você está perdoando, ou quem está te pedindo perdão, ou se você está perdoando. Ah, eu não vou liberar o perdão porque eu não sei se eu vou ser perdoado. Ah, eu não vou pedir perdão porque eu não sei se eu vou ser perdoado. Você não pode esperar nada em troca para liberar ou pedir perdão. Simplesmente perdoe e peça perdão. Faça a sua parte. Deixa Deus e ela, a outra pessoa, conversarem entre si. Mas uma coisa é certa, o amor ele constrange o ódio. O amor ele constrange a maldade. E se com amor você pedir perdão, pode ter certeza que a outra pessoa vai ser recíproca com você. Perdoe. A sexta ação que nós vemos aqui nessa oração do Pai Nosso está contida no versículo de número 13. Aqui no versículo de número 13, nós primeiro vemos o escape de Deus. Será que a sua ação revela esse escape? Sim. Olha só, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma ação de reconhecimento de nossa vulnerabilidade, de que nós estamos ali sem a dependência de Deus e sem Ele ali do nosso lado, nós estamos vulneráveis às investidas do inimigo. E nós necessitamos, de forma contínua, do auxílio de Deus para resistir às tentativas do inimigo. Deus, ele não vai permitir que nenhuma tentação seja maior do que você pode resistir. E ainda mais, ele nos ama tanto que ainda nos dá o escape para não cairmos em tentação. Mas vale salientar, o que você está fazendo com esse escape que Deus está te proporcionando? De repente, você se encontra numa situação em olhar o seu celular e se deparar com algo completamente errado, que te vai conduzir ao pecado. Mesmo, claro, se você não ficar ali, você ficar observando, você vai pecar. Porém, no mesmo instante, seu filho pode entrar no quarto para falar com você e você trava o celular. Quando seu filho sai, você destrava o celular e continua ali olhando, observando, caindo no pecado, caindo no engodo do inimigo. O que você está fazendo? Caindo em tentação. Você está jogando o escape que Deus te deu no lixo. Agora, você observou que a entrada do seu filho no quarto foi o escape que Deus te deu, que Deus mandou para que você definitivamente possa mudar a sua visão. Então, qual é a sua ação no escape que Deus te deu? Você simplesmente fecha de fato aquela aplicação, aquilo que você está vendo, conversa com seu filho e volta para o seu celular como se nada tivesse acontecido.
Você usou o seu escape e saiu da situação que te levaria a pecar? Ou simplesmente você jogou o escape no lixo e decidiu pecar? A decisão foi sua. Deus te mandou o escape. Por fim, a sétima e a última ação, ainda contida no versículo 13, finalmente nós encerramos essa reflexão confirmando a sabedoria de Deus, quando nós falamos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma ação de entusiasmo, confessando que tudo pertence a Deus e que a nossa confiança está relacionada nele, eternamente nele. E como se fosse um resumo de tudo aquilo que nós vimos do versículo 9 ao 12. É como se fosse um resumo, até a primeira parte do versículo 13. Por que um resumo? Porque de todos os versículos anteriores, uma vez que eu tive as minhas ações pautadas na palavra e na oração, agindo com cada uma das ações necessárias e mencionadas em cada um desses versículos anteriores, é mais do que claro que o reino de Deus, o seu poder e a sua glória será revelado através das minhas ações e a ação de Deus na minha vida, conforme a vontade dele, haverá glorificação para o nome dele. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: glória a Deus nas alturas pela vida do irmão. Conclusão que você pode tirar disso tudo: nós temos 7 ações que revelam se você está agindo ou somente pedindo. Primeira ação: se a sua ação revela a santidade de Deus. Segunda ação: se a sua ação revela o reino de Deus. Terceira ação: se a sua ação revela a vontade de Deus. Quarta ação: se a sua ação revela a provisão de Deus. Quinta ação: se a sua ação revela o perdão de Deus. Sexta ação: se a sua ação revela o escape de Deus. Sétima ação é se a sua ação revela o poder de Deus. Ou você está apenas pedindo? A oração do Pai Nosso não é apenas uma série de palavras, mas um guia profundo para uma ação transformadora. Ao orarmos essas palavras com o coração aberto, nós permitimos que Deus trabalhe em nós, moldando-nos à imagem e semelhança de Cristo. Que possamos buscar cada dia mais nessa nossa jornada diária de fé, ações que permitam que a oração do Pai Nosso no nosso dia a dia seja um mapa para encontrarmos a presença de Deus em nós e para que aquelas pessoas no mundo elas possam verdadeiramente encontrar luz e sal nas nossas ações. Quero nesse momento fazer uma pergunta para você. Se você até o presente momento observou que essas ações contidas no Pai Nosso não fazem parte do seu dia a dia, eu quero que você nesse momento se ajoelhe e peça perdão a Deus e se reconcilie com o Senhor teu Deus, para que você possa agir e não só ficar pedindo. E para você que nesse momento você ouviu tudo isso, e você entendeu, o Espírito Santo falou com você, e você quer declarar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eu peço que você curve os seus joelhos também, curve a sua cabeça e faça uma oração comigo nesse momento. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade, graças te damos, Pai, por essa maravilhosa palavra, por entendermos o Pai Nosso como não uma oração com frases e palavras repetidas, mas acima de tudo com ações práticas. Paizinho amado, nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Olha para esses irmãos que nesse momento estão clamando por reconciliação, Pai, perdoa-os, recebe-os de volta na tua casa. Por outro lado, Pai, existem pessoas nesse momento que estão agora, Pai, clamando por Ti, Te aceitando como o Senhor e Salvador da vida delas. Escreve, Pai, o nome delas no livro da vida. Paizinho amado, lava-as, restitui, coloca uma aliança no dedo delas, dá calçados e roupas, vestes brancas para elas. Paizinho amado, fazer com que essas pessoas possam ter mais conhecimento e mais necessidade, Te procurando cada vez mais de Ti, guiando através dessas palavras.
assim como nós, Pai. Assim como nós, um dia o Senhor retirou do lamaçal. Pai, cuida de nós a cada dia. Proporciona-nos o pão do dia de hoje. E que, acima de tudo, seja feita a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos, Senhor, e assim já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.